Olá, projetistas! Muito bem-vindos ao curso. Olá, projetistas! Bem-vindos à primeira aula. Hoje vamos tratar sobre uma introdução do método de elementos finitos. Então, turma, o método de elementos finitos, ou para que servem os elementos finitos? Para descrever fenômenos através de uma análise numérica, tratando o problema de uma forma discretizada. Neste curso, nós vamos abordar 5 diferentes análises, passando por análise estática, realizando simulações em diversas peças, vamos fazer também análise de flambagem, análise térmica, projeto de vaso de pressão e análise de vibração, descobrindo então o modo de vibração de algumas peças e realizando uma análise dinâmica. Turma, o método de elementos finitos ou os elementos finitos, eles são aplicados para diversos tipos de problemas, desde de tratar sobre transferência de calor em aletas ou dissipadores de calor. Podemos resolver problemas na área de medicina, na área médica do corpo humano, como tratar problemas de transferência de calor no coração ou descobrir campos eletromagnéticos em estatores, assim como análise estática em estruturas. E o método ele é aplicado em diversas áreas da indústria. Podemos resolver componentes mecânicos de veículos, como esta biela. Podemos tratar impactos, como este acidente de um veículo, e assim como fluxo de calor em turbinas e também os campos eletromagnéticos em solenoides. Então, o método de elementos finitos tem diversas aplicações, todas aquelas aplicações que porventura vocês já tenham estudado nas disciplinas de engenharia. Então, o MEF, ou o método de elementos finitos, como é chamado, ele começou na indústria aeroespacial para resolver problemas complexos dessa indústria, para modelar problemas físicos reais através de computadores. Então, em 1960, surgiu os primeiros programas de elementos finitos, assim como em 69 ou 70 o ANSYS, que foi uma das primeiras empresas a desenvolver um programa de computador comercialmente disponível. E aí, através dos supercomputadores ou do processamento gigahertz, nós podemos utilizar mais o método de elementos finitos, pois ele utiliza poder computacional para resolver as equações. Quanto maior o problema que a gente precisa resolver, maior a capacidade de computação ou processamento que a gente precisa ter. Então, normalmente, no método de elementos finitos, a gente fala que o problema é ter um poder computacional disponível. Então, turma, para resolver problemas na engenharia ou projetar peças, a gente normalmente calcula na mão, que é chamado método analítico. O método analítico ele nos fornece uma solução exata do problema. Mas métodos numéricos, como o método de elementos finitos, nos fornece uma solução aproximada. Então, nós temos uma margem de erro. Computacionalmente a gente carrega um erro. E a gente precisa analisar este erro para garantir a precisão da solução. Existem outros métodos, além do método de elementos finitos. O método de elementos finitos foi o que mais se popularizou. Mas nós temos aqui exemplos de método dos elementos discretos, método dos elementos de contorno e método dos volumes finitos. Então, são outros tipos de métodos utilizados para resolver computacionalmente ou numericamente esses problemas que a gente tem do dia a dia. Então, turma, se nós vamos aplicar o método de elementos finitos para quê? Em estruturas de geometria, carregamento e condições de apoio simples, como uma viga qualquer, se a gente vai dimensionar uma viga, a gente pode aplicar a solução exata, porque a gente consegue calcular na mão, analiticamente. Porém, se a gente tem uma estrutura muito complexa, como que a gente vai descrever manualmente esta estrutura? Neste caso, nós podemos aplicar uma solução aproximada através do método dos elementos finitos. Então, a gente vai discretizar esse problema
e aplicar computacionalmente o método para realizar uma simulação e uma estrutura complexa. E aí a gente vai obter uma solução aproximada. Então vamos imaginar, se a gente precisasse resolver este bloco de motor, olha a quantidade de detalhe que tem esta peça. Então se a gente verifica aqui, imagina calcular na mão toda essa estrutura e descrever o comportamento exato de toda a geometria deste motor. Seria algo, né, uma tarefa muito complexa, tediosa, né, e levaria muito tempo para resolver analiticamente. Então, nesse caso, a solução exata é impossível ou quase impossível. Então, a gente precisa descrever um método para isso que a gente vai utilizar um match de elementos finitos. Turma, ao longo deste curso, nós vamos utilizar algumas referências bibliográficas que eu coloco aqui para vocês. Primeiramente, gostaria de destacar este livro aqui, nacional. Isso aqui é produção científica brasileira, turma, nacional. Professor Avelino Alves Filho, grande professor, está na ativa. Ele é autor deste livro, que é Elementos Finitos, a base da tecnologia KE. Para aprender, turma, é preciso realizar leitura. Então, este livro é a base do nosso curso aqui, uma das bases. E aí temos também o livro do Jacob, que eu destaco aqui agora para vocês, um primeiro curso em Elementos Finitos, um curso muito bom também, através desse livro, então que vocês vão ter acesso para realizar seus estudos. E aí destaco 3 referências internacionais. O primeiro livro aqui, do Kurowski, né, que é Engineering Analysis with Solid Simulation, é um livro muito interessante, porque traz passo a passo diversas simulações, algumas que a gente vai aplicar nesse curso aqui também. E aí outros 2 livros, o Finite Element Analysis Concepts e este de baixo aqui, que é um livro incrível, este professor aqui é do MIT, que é o livro Finite Element Procedures. Então, destaco essas referências bibliográficas que a gente vai usar neste curso. Turma, então, fiquem comigo durante todo o curso, aproveitem muito. A nossa primeira aula chegou ao fim. Até a próxima aula, projetistas!